Olá, eu sou a professora Thais, do curso de Agronomia do Unisalesiano de Lins. Nós estamos aqui no nosso segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e hoje nós vamos ter uma palestra com a professora Fabiana Morbi, na área da agronomia, sobre fertilizantes organomineral. E agora eu vou passar a palavra a ela, né? Já queria agradecê-la pelo nosso convite de estar participando desse evento com a gente, que conta aí com a sua segunda edição. Olá, pessoal. Eu sou a Fabiana, eu sou engenheira agrônoma formada pela Unesp. Eu tenho mestrado e doutorado também pela mesma instituição na área de nutrição de plantas e fertilidade do solo. E é um grande prazer estar participando no segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que ele está em alta, a gente tem escutado bastante, e o tema dessa palestra é fertilizante organomineral como uma alternativa para a nutrição de grandes culturas. Antes da gente entrar na parte de conceitos, a gente precisa retomar e se atentar com o que está acontecendo ao nosso redor. Hoje, a gente está com uma demanda mundial de alimentos relacionada diretamente com o aumento populacional. Se a gente parar para pensar, lá em 1960, um hectare, proporcionalmente, ele deveria alimentar 2 pessoas. Falando em 2025, algo já muito próximo, estamos em 2023. Então, a gente precisa alimentar, no mínimo, de 5 a 6 pessoas por hectare. E aí, como que a gente vai resolver esse problema se a gente está cada vez mais reduzido em área? A gente não tem a parte de expansão. Em alguns locais, a gente não tem tecnologia, ou então não tem área mesmo, considerando alguns países. E esse aumento populacional está cada vez mais desenfreado. Então, o meio mais rápido, fácil e barato da gente estar aumentando a produtividade de cultura é através da adubação, é através de um programa de manejo de adubação. Claro que existem outras formas, quando a gente fala, por exemplo, da parte de melhoramento vegetal, criando cultivares que são mais eficientes em termos de produtividade, mas isso é algo que demora e a gente tem uma demanda que ela está cada vez mais crescente, então a gente precisa alimentar esse povo que tá aumentando, esse aumento populacional. A gente precisa encontrar alguma forma. E um dos meios é através da adubação. E aí, o que aconteceu? Entramos numa época de pandemia, tivemos vários problemas com relação de abastecimento. Então, se a gente colocar no Google e pegar as notícias, a gente vai ver que teve uma alta diretamente relacionada com fatores de distribuição de produtos quando a gente teve a época de pandemia, o surto da pandemia entre 2020 e 2021. Isso daí está associado, teve uma piora agora com essa guerra que a gente teve no leste europeu. Por quê? Porque, considerando o Brasil, a gente tem dependência externa de fertilizante. Hoje, Brasil é um dos maiores exportadores de commodities. Soja, o Brasil é o maior produtor de soja. Só que, hoje em dia, nós não somos autossuficientes em fertilizante. A gente precisa de fertilizante de fora. E 85% do que a gente consome dentro do nosso mercado, ele é importado. Então, ele é um mercado que ele é muito vulnerável a ameaças externas, principalmente em termos de abastecimento desses insumos. E, além de tudo, o mercado de fertilizantes, ele é dominado por poucas empresas. Então, começou-se a pensar em alternativas para a gente tentar reduzir a dependência externa de fertilizantes. A gente precisa alimentar as pessoas, a gente precisa aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, a gente não pode estar 100% dependentes de vulnerabilidades externas, de ameaças externas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Bielorrússia, é um dos fatores
mais atuais, e a gente está tendo reflexo isso somado com as consequências da pandemia nas altas de fertilizante que a gente está tendo e até mesmo nos problemas de abastecimento que a gente tem enfrentado. E além disso, hoje em dia a gente tem um apelo muito grande para práticas de agricultura sustentável. Então, o que é agricultura sustentável? A agricultura sustentável, ela está baseada em você criar formas de você reaproveitar, de você reduzir a utilização, por exemplo, de fontes que elas são não renováveis. E isso daqui também, esse fato de você pensar numa agricultura sustentável, ela está relacionada também com o aumento populacional, porque você começa a ter, quanto mais pessoas você está aumentando o resíduo produzido por essas pessoas. E aí você entra num outro problema, que é como que você vai fazer a gestão desses resíduos. E aí entra uma série de programas que, se a gente pegar mesmo a Política Nacional de Reaproveitamento de Resíduos, ela tem umas normas que ela destaca que o reaproveitamento de resíduos, ele tem um certo incentivo para você agregar valor. Concomitantemente a isso, surgiu, na verdade, não surgiu. O organomineral, o fertilizante organomineral, ele começou a entrar em evidência a partir desses problemas que a gente vem enfrentando, como uma alternativa para a substituição do fertilizante mineral convencional. O organomineral, ele não é um termo novo, não é algo que foi criado recentemente. Então, se a gente parar para pensar, a gente já pratica o conceito de fertilização orgânica desde os nossos antepassados, e a gente utiliza sem mesmo ter o conhecimento específico da dinâmica desse produto. E quando a gente faz, por exemplo, a utilização de esterco, matéria orgânica, então você está fazendo um manejo diferenciado e você está nutrindo o seu solo. E aí, recentemente também, qual que foi o boom do organomineral? Que foi aprovado o Plano Nacional de Fertilizantes. Diante desses problemas que a gente tem enfrentado de dependência externa e vulnerabilidade dos mercados, o Plano Nacional de Fertilizante, ele sugeriu, de maneiras gerais, medidas que elas incentivam pequenas e médias empresas à produção de organomineral. Por quê? Qual que é o objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes? É minimizar a nossa dependência externa. Então, é uma série de programas, se vocês tiverem curiosidade de ler, isso está disponível, e vocês conseguem entender tudo, quais são os projetos para os próximos anos, quais são os incentivos. E nisso entra o fertilizante organomineral. E aí ele começou a ter um maior destaque. Então, hoje a gente começou a quebrar um pouco o preconceito e começar a olhar um pouco como fertilizante organomineral como uma alternativa para a substituição dos fertilizantes convencionais. Mas, o que é? Agora sim, a gente começa com a parte conceitual. O que é o fertilizante organomineral? O fertilizante organomineral, ele é uma coformulação de um ou mais fertilizantes inorgânicos com uma ou mais fonte orgânica. Ou seja, você vai misturar uma matéria orgânica, que a gente chama de fonte orgânica, com fertilizante inorgânico, que são os fertilizantes convencionais, normalmente associados com fontes simples de NPK. Mas existe uma instrução normativa, que é a IN número 61, do Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, que para ser considerado e classificado como um fertilizante organomineral, você tem que seguir alguns requisitos, ou seja, você tem que ter algumas garantias mínimas para ele estar sendo classificado como um organomineral. Quais são elas? Uma é teor de carbono orgânico. Então, para ser considerado um fertilizante organomineral, ele tem que ter no mínimo 8% de carbono orgânico. Umidade, ela tem que ter no máximo 20% de umidade. Então, os fertilizantes orgânicos minerais que a gente tem atualmente no mercado, eles trabalham
com essa faixa máxima de 20%, mas hoje a gente consegue encontrar uma umidade média de 12% a 15%. E a capacidade de troca catiônica, ela tem que ter no mínimo 80 milimol de cargas por quilo. Então, a gente tem que atender esses requisitos para ser classificado como um fertilizante organomineral. E ainda falando sobre os fertilizantes organominerais, quais são as fontes que a gente pode estar utilizando como fonte orgânica? Essa matriz orgânica, ela pode ser obtida de diferentes fontes. Por exemplo, você pode estar trabalhando com um resíduo de mineração, você pode estar trabalhando com turfa, você pode estar trabalhando com resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos, você pode estar falando de resto de frigorífico, restos de granja, que é a famosa cama de frango, os estercos. Você pode estar trabalhando com resto de indústria de processamento, por exemplo, torta de filtro, que é um resíduo industrial da indústria do setor sucroalcooleiro. Você pode estar trabalhando com resíduos de planta de indústrias florestais. Você pode ainda estar trabalhando com lodo de esgoto, que você faz um tratamento e aí você consegue esterilizar essa matéria orgânica e aí você agrega o mineral e transforma isso num fertilizante. Pensando em economia circular, você está fazendo a gestão de um resíduo que talvez seria um problema. A gente pode pensar, por exemplo, no caso de lodo de esgoto, que a população ela tende a crescer e sempre vão estar produzindo resíduos. Então, a tendência é que ocorra um aumento desse resíduo. Então, a gente precisa gerenciar esse resíduo de alguma forma. Como? A gente pode estar, desde que a gente atenda às legislações e faça todas o controle de garantia, que aí entra em um outro âmbito, foge um pouco do que a gente vai conversar aqui, a gente consegue estar utilizando e se beneficiando dos benefícios que essa matriz orgânica ela nos proporciona. Então, só para a gente contextuar, hoje, quando a gente fala de fertilizante organomineral no Brasil, a gente pode ver que de 2017 para 2021 aumentou uma média acumulada de 437%, ou seja, você cresceu quase 5 vezes o mercado, o faturamento, a receita total de mercado de fertilizante organomineral. E 2020 para 2021, a gente aumentou em 68%. Isso está totalmente relacionado com os problemas que nós tivemos de abastecimento por conta da pandemia. E aí depois, o que acabou de ser a cereja do bolo para dar esse boom nesse mercado de fertilizante organomineral foi a questão da guerra no leste europeu. Então, é um mercado que ele apresenta uma grande tendência de crescimento e por apresentar também uma série de benefícios e pelo apelo sustentável que muitos produtores eles estão buscando trocar suas fontes de fertilizante por conta desse apelo sustentável de que você vai estar nutrindo o solo além de estar nutrindo a planta. E aí, como nós já abordamos, se a gente também pegar e colocar um Google sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, a gente vai ver uma série de notícias. Ele foi divulgado em março desse ano, e aí ele que sugere quais são as medidas de oportunidade, quais são as novas oportunidades, as janelas de oportunidade que nós chamamos, em relação a essas novas tecnologias, não só relacionadas a fertilizantes organominerais, mas também a outras áreas que podem atuar beneficiando o setor agrícola, mas o foco hoje é a gente falar com os fertilizantes organominerais. Então, qual que é para a gente começar a entender assim, por que está acontecendo essa maior mobilização em relação ao fertilizante organomineral? A primeira, a gente já comentou bastante, é por conta da própria disponibilidade no mercado. A gente entrou num período de
de recessão, o que tinha no mercado, o preço disparou, então o fertilizante organomineral ele surgiu como uma alternativa. E quais são as vantagens quando a gente fala de dinâmica do solo? A gente tem uma série de benefícios quando a gente aplica um fertilizante organomineral. O que acontece? A gente fala que o fertilizante organomineral, de modo geral, ele nutre o solo e ele nutre a planta. Por quê? O que acontece? Quando a gente aplica um fertilizante mineral, normalmente nós trabalhamos com com formulações já pronta, um 4,14,8, um 25,20, um 4,30,10. Então, você tem uma mistura de grânulos. Ali você tem as fontes simples que estão misturadas nas formulações de acordo com o balanço que você está comprando ali na formulação. Esses nutrientes essas fontes de NPK do fertilizante mineral, elas são fontes que elas são solúveis em água. Então, quando você aplica no solo e a partir do momento que você tem condições em termos de umidade, da parte de drenagem desse solo, você tem esses nutrientes prontamente disponível para a planta. Só que, ao mesmo tempo, se você faz um manejo errado, as suas perdas no solo, elas são intensificadas. Por exemplo, o que a gente tem que considerar quando a gente aplica um fertilizante mineral? Que você tem as perdas no sistema. Quando a gente está falando de nitrogênio, a gente tem aproximadamente uns 50% de perda. Então, se a gente aplicar 100 quilos por hectare de nitrogênio, de fato, a planta ela vai estar aproveitando entre 60 e 50 quilos do que foi aplicado. Quando a gente fala de potássio, a gente está falando de uma perda um pouquinho menor, mas ali beira os 35, 40% de perda. E aí que está o problema principal, quando a gente trabalha com o fósforo. O fósforo, quando a gente aplica no solo via fonte mineral, se você não consegue fazer um manejo correto, se você não vem trabalhando a parte do seu solo, você tem aproximadamente 80% de perda. Por quê? O que acontece? É muito comum a gente ver as recomendações, principalmente relacionadas com fósforo, que são doses elevadíssimas. Ou seja, fósforo é um dos nutrientes que a gente mais aplica para as culturas e é o que menos está disponível. Porque o que acontece? Historicamente, lá na parte de gênese de solo, quando a gente está falando de formação dos solos que nós temos hoje, nós temos uma condição de alta intemperização. Essa alta intemperização, num dos graus mais elevados, ela faz com que os nossos colóides principais de formação sejam os óxidos, óxido de ferro e óxido de alumínio. Então, os nossos solos, naturalmente, eles são solos tipicamente ácidos, tipicamente com pH baixo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer a correção desse solo. Para quê? Para a gente disponibilizar os nutrientes que a gente está aplicando. O fósforo, além de tudo, ele não é móvel no solo. Então, você tem que fazer uma aplicação localizada para que a planta consiga pegar ele. Então, é como se você colocasse o fósforo na boca da planta, literalmente. E aí, quando você tem essa interação de solos que naturalmente não são férteis, solos que eles são mais ácidos, com pouco teor de matéria orgânica, você tem muita perda, principalmente por fixação e desse fósforo. Então, o fósforo ele vai se ligar com esses óxidos, com o alumínio e com o ferro que está disponível em abundância no nosso solo, e aí ele vai ficar indisponível para a planta, ele vai precipitar no sistema do solo, no perfil do solo. Então, ele não vai ficar disponível. Quando a gente começa a olhar para o lado do organomineral, qual que é a primeira vantagem? A primeira vantagem é que a gente está trabalhando com uma fonte de matéria orgânica. Então, a gente tem todos os benefícios que a matéria orgânica oferece para o solo. E quais são eles? Você tem uma melhoria nas propriedades físicas, quando você está falando de melhor estruturação de um solo, a parte de drenagem e retenção de água.
Quando você está trabalhando com a parte química, por quê? Porque você vai ter um aumento na CTC do solo. Se você aumenta a CTC do solo, você começa a ter mais pontos para você ter ligação disponível com desses nutrientes para a planta. Você não vai perder com os nutrientes que estão ali no solo, por exemplo, ele não vai se ligar com o alumínio e com o ferro que está em abundância. Por quê? A matéria orgânica, ela vai competir com esses óxidos. E aí, o que acontece? Quando você tem muita matéria orgânica, os óxidos, eles vão ou se ligar na matéria orgânica, ou você vai formar o que a gente chama de um complexo entre o fósforo e a matéria orgânica, de forma que você está protegendo esse solo de ser perdido no solo, de ser perdido ao longo do perfil. Então, você está contribuindo para a melhoria química. Química, você está construindo a fertilidade do solo. E também para característica de propriedade biológica. Por quê? O solo é um sistema vivo. Num futuro não muito distante, além da nossa análise de solo convencional, que ela vem com os parâmetros físicos e químicos, no futuro a gente também vai ter que trabalhar com a parte de biologia do solo. Por quê? Porque ele é um sistema. Ali a gente tem micro-organismos que, se você conseguir fazer uma interação correta, eles vão estar beneficiando. A gente pode ter um exemplo que a gente hoje faz aplicação de bacilos no solo. Por quê? Porque o bacilos, ele tem uma solubilização de fósforo, dependendo do tipo de bacilo que você está trabalhando, dessas bactérias. E aí você tem uma disponibilização desse fósforo que está ali, ó, retido na nossa... A gente tem um estoque de fósforo que, se a gente conseguisse disponibilizar, a gente não precisaria aplicar nunca mais fósforo. Mas a gente precisa ir trabalhando com o que nós temos. Então, quando a gente trabalha com essa parte de matéria orgânica, a gente está fornecendo nutriente para o solo. Quando você está fornecendo nutriente para o solo, você vai evitar uma menor lixiviação desses nutrientes aplicados. Por quê? Porque você vai ter um solo melhor estruturado. Você aumenta a retenção de água no sistema. Por quê? Porque a matéria orgânica, ela segura a água no solo. Então, se você está passando, por exemplo, num período que você vai ter um estresse hídrico, quando você faz uma aplicação com organomineral, você consegue segurar um pouco a retenção de água no solo, você consegue segurar um pouco essa umidade. Você tem essa menor perda de fósforo por fixação, porque você tem esse fósforo que ele vai estar complexado com a matéria orgânica e ele vai estar protegido. E aí a planta, ela consegue fazer a absorção desse fósforo quando ele está associado com essa matéria orgânica, e aí você não tem essa perda. E aí, consequentemente, como você trabalha com nitrogenados, você tem também uma menor perda por volatilização, porque um dos maiores problemas do nitrogênio, além dele ter uma dinâmica no solo muito, muito ativa, ele sofre uma série de transformações, você tem perda por volatilização. Então, esse é um dos problemas que você tem quando você aplica ureia, por exemplo. Você tem muita perda por volatilização. Então, o que acontece? Quando você trabalha com o organomineral, essas perdas isoladas, então, se a gente fizer uma média de fertilizante mineral, a gente vai ter uma perda de NPK, quando a gente aplica aproximadamente de uns 40% a 50%. Quando a gente trabalha com organomineral, por essa característica dele trabalhar com essa fonte orgânica associada com os minerais, você consegue reduzir sua perda no sistema para 25%, 30%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o fertilizante organomineral, você consegue trabalhar numa menor dose comparado com o fertilizante mineral, sem que ocorra perdas de produtividade. Às vezes, você consegue ter até incremento de produtividade por conta desses benefícios de maneira geral que você oferece no sistema via organomineral, por conta de você ter um melhor aproveitamento desses nutrientes pela planta. Além disso, como você tem a gente fala que o fertilizante organomineral, ele trabalha numa relação 1 para 1, ou seja, você tem 50% de matéria orgânica e 50% de minerais. Então, o que acontece?
Como você não tem 100% dos minerais disponíveis, solúveis em água, você vai ter o quê? Num primeiro momento, você tem a disponibilização desses nutrientes via insumos, NPK, que a gente coloca lá, MAP, ureia, sulfato de amônio, KCl. Isso sim você vai ter a disponibilização imediata. No entanto, o que ficou agregado com a matéria orgânica ou que não foi disponibilizado na solução do solo, ela vai começar a ser disponibilizado que a gente chama de forma controlada, ou seja, você consegue nutrir a planta de acordo com a demanda dela. Então, você vai colocar nutriente no pico de crescimento, você consegue fazer esse manejo. Claro que você precisa fazer um manejo de formulação, entender qual é o tipo de cultura que você está trabalhando, porque a dosagem ela influencia a formulação em si. Você tem que ver se você está trabalhando com um plantio, se é uma cobertura, isso tudo você tem uma certa influência. Mas você consegue ter uma disponibilização por um tempo muito maior. E caso a planta ela não consiga pegar todo esse nutriente, isso daí a gente vai criar no solo um efeito residual. Então, ao longo dos anos, você consegue ir reduzindo a dosagem, a necessidade de nutrientes daquele solo. Além de você estar contribuindo para estar construindo a fertilidade, reconstruindo a fertilidade desse solo, porque você está colocando matéria orgânica, então você está melhorando esse solo, você está enriquecendo esse solo ao longo dos anos. Então, quais são as vantagens do uso dos organos minerais? Incremento de matéria orgânica no solo, você consegue melhorar a agregação e a estruturação do solo, você aumenta a atividade microbiana, você consegue elevar a CTC do solo, aumenta a capacidade de retenção de água, aumento de porosidade, que está relacionado com retenção e drenagem do solo, e você consegue também reduzir a densidade do solo. E aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos práticos, quando a gente compara exemplos práticos e recentes de quando a gente compara a ação do fertilizante organomineral. Ou seja, esse daqui é um experimento que eu conduzi, que o objetivo era a gente testar as dosagens de fertilizante e ver, comparando com outros fertilizantes, né, comparar entre diferentes tipos de fertilizante a uma mesma dosagem e comparar, por exemplo, a dose recomendada de nutrientes com o que seria fornecido via organomineral. Então, o que você faz num primeiro momento? No primeiro momento, você precisa identificar qual é a demanda, qual que é a necessidade da cultura que você está trabalhando. Aqui a gente está trabalhando com soja nesse exemplo, e você vai associar com o fósforo. Você vai ver qual é a demanda de fósforo nesse solo, e aí você vai calcular quanto que você colocaria para atender o que você acha de o que seria o ideal da cultura, de acordo com as recomendações dos boletins, de acordo com as recomendações das próprias empresas que fornecem as sementes, e aí você vai fazendo esse manejo. Qual que é a ideia do organomineral? O organomineral, por literatura, se a gente consultar a literatura, a gente vai ver que o pessoal, eles falam que o organomineral ele tem que funcionar a 70% da dose recomendada de nutrientes, de forma semelhante ao mineral, ou até mesmo atingindo uma maior produtividade do que o mineral. Então, você consegue, isso já são estudos que já tem bastante trabalho embasado para bastante culturas. A gente tem trabalhos com grãos, com espécies florestais, com a parte de horticultura, parte de café, fruticultura. Todos eles a gente tem provas de que você consegue resultados muito interessantes quando você trabalha com organomineral. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é que vocês se atentem, por exemplo, ao tipo de a escolha
da matéria orgânica que compõe esse organomineral, porque isso daí também vai influenciar o seu resultado. Por quê? Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, quando a gente está comparando uma aplicação a 60% da dose recomendada de nutrientes para a cultura da soja, isso baseado no teor de fósforo, com um organomineral que a matéria orgânica, ela é a cama de frango. Quando a gente compara com outro organomineral, que a parte orgânica foi o lodo de esgoto, a gente viu que esse segundo produto, ele proporcionou 15% a mais de produtividade em relação ao organomineral com cama de frango. Por quê? O que está relacionado? Você precisa entender que quando você trabalha com fontes orgânicas, a primeira coisa que precisa estar muito bem elucidado e muito bem definido é em relação à estabilização do carbono. Por quê? Quando você está com o carbono estável, ou seja, um ponto que você não tem mais reação dos micro-organismos, você não tem essa perda para o sistema. Então, o que acontece? A estabilização da cama de frango, ela é basicamente feita a partir da compostagem. Então, o pessoal vai colocando cal, eles vão fazendo a estabilização desse material. E aí, você consegue ter menores teores de carbono quando você compara com, por exemplo, um outro método, que você faz uma outra metodologia de compostagem. Então, o tipo, como você vai trabalhar com essa matriz orgânica, ela também influencia diretamente o seu resultado. Você tem que trabalhar com uma matriz orgânica que ela esteja estabilizada. Para quê? Para que você evite ter perdas de carbono para o sistema. Quando a gente compara um fertilizante organomineral com um concorrente mineral, a gente chama de concorrente mineral porque são formulações que são análogas. Você vai fornecer a mesma quantidade de nutrientes. Você, com 55% da dose recomendada de nutrientes, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com 100 quilos por hectare de fósforo, não é esse número, mas é um número hipotético, a gente teria que aplicar 100 quilos de fósforo via MAP e 55 quilos via fertilizante organomineral. Então, a gente tem metade da dose recomendada com um incremento de 11% de produtividade. Então, a gente tem resultados bem interessantes que vale a pena a gente fazer esse teste, a gente quebrar alguns paradigmas a respeito de novos produtos e novas tecnologias, principalmente pensando no cenário que a gente vive hoje, que a gente precisa produzir, a gente precisa ter uma agricultura tecnificada, com alto nível de mecanização e modernidades, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar associados com fatores de sustentabilidade. Então, a gente precisa pensar nessa agricultura sustentável. E quando a gente trabalha com organomineral, por a gente estar fazendo essa agricultura circular, a gente fica batendo muito em cima disso, de que você também tem esses ganhos em termos de sustentabilidade. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, também na cultura de cana-de-açúcar, agora a gente está falando em cana-de-açúcar, a gente ali estava falando com uma cultura de ciclo anual. Então, agora aqui a gente falando de uma cultura perene. Então, a gente falando, quando a gente trabalha com cana-de-açúcar, nós também observamos que isso é um trabalho que a gente faz os testes de dose, e a testemunha é o nosso controle mineral. Então, essa daqui é o padrão do produtor, que é 500 quilos de 4,30,10, e a testemunha, que nesse caso laranjinha, é o sem nada de aplicação, para a gente ver como que é o comportamento da planta sem nenhum estímulo de adubação. Então, a gente pode perceber que a adubação ela é importante para incremento de produtividade de maneira geral. A gente pode observar, fica bem claro, a diferença de produção de uma área adubada, mesmo que seja com os mínimos requisitos, as mínimas demandas da cultura, com uma área que ela não tem nada de adubação. E aí, novamente, a gente consegue observar que nas variações que nós fazemos em relação às dosagens, nós temos resultados ou semelhantes ou superiores ao que normalmente
a gente teria com o fertilizante mineral convencional. Então, é mais um teste que ele enfatiza a eficiência do fertilizante organomineral. Outro exemplo também, eles são experimentos que foram conduzidos aqui na região de Bauru. Então, nós temos aqui em Botucatu, Pederneiras e Arealva, é uma região próxima aqui da região de Bauru. E, novamente, a gente pode observar aqui, quando a gente trabalha com organomineral, a gente tem um acréscimo considerável de produtividade. E isso, ele reflete em retornos financeiros para o produtor. O que pode acontecer? O que a gente discute sempre é que você, às vezes, pode ter uma produtividade que ela é equiparada à produtividade que você tem com o mineral. E, às vezes, você fica muito presa ao custo desse produto. Mas a gente tem que pensar nisso a longo prazo. É igual quando foi a instalação do plantio direto. O plantio direto, assim, áreas que elas são hoje consolidadas, você precisa de pelo menos 10, 15 anos daquele mesmo manejo para hoje a gente ter o sucesso que a gente teve no plantio direto. Com a parte de adubação orgânica é a mesma coisa. Então, se a gente pega, por exemplo, culturas que elas são anuais, que elas respondem, culturas perenes, que elas respondem mais lentamente, você precisa de um tempo maior para você observar os resultados em termos de redução de dose. E o mesmo vai ser válido para as áreas que a gente planta as anuais, por exemplo, milho, soja. Por quê? Porque a planta ela não vai conseguir fazer essa absorção toda durante o ciclo dela de desenvolvimento. Então, sempre vai ficar um residual no solo. E esse residual, como ele tem essa matéria orgânica, se você faz um manejo muito bem feito, ao longo dos anos, ao longo de talvez 3 ou 4 safras, você consiga ir reduzindo a necessidade, isso você vai conseguir observar na sua análise de solo, a necessidade e a demanda de nutrientes nessa área que você está fazendo esse manejo com essa parte orgânica. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês de que quando a gente fala do que a gente tem passado hoje, nós estamos enfrentando uma fase que a agricultura hoje ela não é uma fase de agricultura de produtos, ela é uma fase de agricultura de conhecimento. Então, você precisa ter o conhecimento para estar agregando na aplicação, no manejo desses produtos. E o que é importante a gente destacar também quando a gente fala de organomineral? Como, de repente, todo mundo começou a voltar os olhos, o mercado de fertilizante organomineral ele começou a ficar muito focado, todo mundo começou a prestar atenção nesse tipo de produto, a gente tem que tomar muito cuidado e procurar sempre indústrias, empresas que elas são idôneas, porque começou a ter muita coisa de você comprar e vender gato por lebre, porque às vezes você está lá achando que você está comprando um produto que ele é organomineral e na verdade você está comprando qualquer resíduo que às vezes você, em vez de estar agregando e nutrindo o seu solo, você pode estar fazendo uma contaminação. Então é importante que esse manejo exista, mas de forma consciente, com produtos que você tem o conhecimento, a procedência e tenha onde você recorrer, tenham pessoas para você recorrer, caso você tenha alguma dúvida, algum tipo de problema durante a condução da sua safra, da sua cultura. E é isso, eu gostaria de agradecer. Aqui fica o meu contato, estou à disposição para dúvidas, curiosidades ou até mesmo um bate-papo a respeito de fertilizantes orgânicos minerais ou até mesmo da parte de nutrição de plantas e fertilidade do solo. E é isso. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Muito obrigada, Fabiana. Nós queremos agradecer você pela excelente palestra, né, e contribuição que você fez com esse tema, né?
Então, muito obrigada pela sua participação, e a instituição, ela também, né, está aí para, caso os alunos, né, tenham alguma dúvida a respeito desse tema, para a gente também tentar tirar possíveis dúvidas que possam surgir. Então, muito obrigada, pessoal.